E aí, galera, tudo certo? Vamos continuar estudando física então? Vem comigo, professor Jorge. Olha só, seguinte, galera, na aula de hoje nós vamos estudar aqui, ó, o que está na tua tela, movimento retilíneo uniforme. Talvez o movimento mais simples que existe. Por quê? Bem, as características dele que estão aqui para ti vão dizer tudo, brother. Olha só, quais são as características do movimento retilíneo e uniforme? Bem, por que ele é chamado de uniforme? Porque a velocidade escalar instantânea, ela é constante. Como assim, Jorge? Seguinte, brother. Imagina que tu está andando de carro, uma estrada em linha reta. E toda vez que tu olha para o velocímetro, 80 por hora, 80 por hora, 80 por hora, 80 por hora. Então, independente do instante, do decorrer do tempo, o tempo está passando, a velocidade é sempre a mesma. Então, essa velocidade instantânea, ela é constante, ok? Bem, como a velocidade é constante, nós não vamos ter a aceleração. Então, olha só, a aceleração no movimento retilíneo e uniforme, ela vai ser zero, beleza? Olha só, o móvel, por ter velocidade constante, vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Pensa o seguinte, ó, velocidade do carro é 80 km por hora. Em uma hora, ele anda 80 km. Passou mais uma hora, mais 80 km. Passou mais uma hora, mais 80 km. Sempre a mesma distância, no mesmo intervalo de tempo. Beleza? Bem simples de compreender. E, por ser um movimento retilíneo, ele é uniforme porque a velocidade é constante. E é retilíneo porque a trajetória é retilínea. Então, essas são as características que são importantes para tu conhecer o movimento retilíneo uniforme, beleza? Vamos ver aqui o que a gente tem de importante, né, para o movimento retilíneo uniforme. Nós temos uma função que é a função horária da posição para o movimento retilíneo uniforme. E essa função horária, ela é uma função horária porque ela depende do tempo. Então, a gente consegue descrever qual é a posição do objeto no decorrer do tempo. E ela é escrita assim, ó. A posição final S é igual à posição inicial S0 mais a velocidade vezes o tempo. Essa função, que muitas vezes é dita de função sorvete, é chamada de função sorvete, beleza? Bem, o que a gente tem aqui em grandezas, em unidades, né, do Sistema Internacional de Unidades? Bem, o S representa a posição final lá no Sistema Internacional em metros. S0, posição inicial, também em metros. T é o tempo em segundos. E o V é a velocidade em metros por segundo, ok? Então nós temos essas unidades para a função horária da posição, tudo de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, beleza? Bem, seguinte, quando a gente estuda o movimento retilíneo uniforme, ele pode ser representado nesse movimento através de alguns gráficos, né? E a gente tem esses gráficos aqui. Bem, primeiro, nós temos dois gráficos de posição S em função do tempo t. Então, dois gráficos de posição S em função do tempo t, ok? Nesses dois gráficos, nós temos, no primeiro gráfico, uma reta crescente. Esse gráfico, né, essa reta inicia lá na posição inicial S0. Quando essa reta for crescente, nós teremos um movimento que é classificado como movimento progressivo. Lembra lá do movimento progressivo da aula anterior? Olha só, sempre que tu tiver um gráfico de posição por tempo e a reta for crescente, tem um movimento progressivo. Qual o significado do movimento progressivo? Deslocamento escalar é positivo, velocidade é positiva e o objeto está indo no sentido positivo da trajetória, certo? Então, aqui no nosso primeiro gráfico, a gente tem uma velocidade maior que zero, a gente tem uma velocidade positiva. No segundo gráfico, percebe que tu tens uma reta decrescente, ó, iniciando lá numa posição inicial S0. Como essa reta é decrescente, nós vamos ter um movimento que é classificado como um movimento retrógrado. Então,
presta atenção. Se tu tens um gráfico de posição por tempo e tu tens uma reta decrescente, tu tens um movimento retrógrado, beleza? Bem, lembra lá do movimento retrógrado? A gente já conversou sobre ele. O movimento retrógrado é aquele em que o deslocamento escalar é negativo, que a velocidade é negativa e que o objeto está indo no sentido contrário da trajetória, ou seja, está indo para o lado negativo da trajetória, beleza? E por isso, né, a gente tem que a velocidade aqui ela é menor que zero, ela é uma velocidade negativa, beleza? Então, continuando aqui, brother. Seguinte, nesse mesmo gráfico de posição por tempo, a gente consegue tirar algumas informações. Estou no mesmo gráfico de posição por tempo, ok? E aí, eu estou analisando aqui, ó, a partir de uma posição inicial S0, tem uma reta aqui crescente. Essa reta crescente possui um ângulo de inclinação em relação à horizontal, que a gente chamou aqui de ângulo θ, beleza? Se a gente pegar e fechar um triângulo aqui, olha só, na figura do lado a gente tem um triângulo, ó. A gente tem fechado aqui um triangulinho. Nesse triangulinho, nós temos ΔT e ΔS, ok? ΔT e ΔS. Se a gente fizer a divisão de ΔS por ΔT, a gente tem o cálculo da velocidade média. Então, olha só, de um gráfico eu posso tirar a velocidade média do objeto, ok? Bem, desde que você tenha um gráfico com uma reta crescente ou decrescente, né, que forme um triângulo. Se o gráfico for todo tortão, já não dá, né? Já não dá. E lembra, tem que ser um gráfico de posição por tempo. Não vai pegar qualquer gráfico, tem que ser um gráfico de posição por tempo. E aí vale essa relação. Você descobre a velocidade média, beleza? Bem, como que fica o gráfico da velocidade? A gente viu o gráfico da posição, mas como que fica o gráfico da velocidade para o movimento retilíneo uniforme? Bem, o movimento retilíneo uniforme, a gente viu que uma característica dele é ter velocidade sempre constante. Então a velocidade tem que ter sempre o mesmo valor. Pode ser sempre o mesmo valor positivo, que é o que a gente tem no primeiro gráfico, e pode ser sempre o mesmo valor negativo, que é o que a gente tem no segundo gráfico. Então olha só, vem comigo aqui, ó. Tens um gráfico de velocidade V pelo tempo T, ok? Bem, como tem uma velocidade positiva, você tem um movimento que é chamado de movimento progressivo. Se você calcular a área desse gráfico, vou até pegar um marca-texto aqui de outra cor, ó, um verde aqui, ó. Vou passar um verde aqui, ó. Se você calcular a área desse gráfico aqui, ó, estou fechando aqui um quadradinho verde. Se você calcular a área dentro desse quadradinho, você descobre o valor do deslocamento escalar, beleza? Então lembra, sempre que tu tiver um gráfico de velocidade por tempo, se tu calcular a área do gráfico, tu descobre o valor do deslocamento escalar. Se o movimento é progressivo, nós vamos ter que esse deslocamento escalar vai ser numericamente igual à área e vai ser positivo, que é o que a gente tem no nosso quadrinho aqui embaixo, ó, que eu estou pintando de verde para ti, beleza? Então, se você tem velocidade positiva, deslocamento escalar é positivo e você descobre através do cálculo da área do gráfico. Bem, se você tiver aqui o segundo gráfico, também é um gráfico de velocidade por tempo, onde você tem uma velocidade negativa, beleza? Você tem uma velocidade negativa. Se a velocidade é negativa, você tem o quê? Um movimento retrógrado. E mesma coisa que a gente fez no primeiro gráfico, dá para fazer no segundo. Olha só, brother, você tem uma figura aqui, ó. Vou pegar o marca-texto aqui, vou pegar um vermelhão, ó. Você vai pegar a área dessa figura. Você tem aqui uma área. Se você calcular essa areazinha aqui, ó, você descobre o valor do deslocamento escalar. Mas você tem que ficar ligado no seguinte, ó. Como essa velocidade é negativa, como você tem aqui um movimento retrógrado, este deslocamento, né, ele vai ser negativo, ele vai ser menor que zero, beleza? Então fica ligado nesse detalhe. Outra coisa, lembra que não existe área negativa. O que você tem aqui é um deslocamento que é numericamente igual à área, ok? Só que cálculo de área,
área positiva. O deslocamento, pela definição aqui da física, é que fica negativo, beleza? Bem, vamos ver a aplicação, né, desses conteúdos, dessa parte de movimento retilíneo uniforme, né, resolvendo algumas questões. Então tem uma questão aqui, ó, que traz um gráfico para nós e diz o seguinte, ó, considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. O espaço do objeto no instante t igual a 10 segundos em metros é. Então olha só, quando pede espaço, brother, tá pedindo para tu o valor da posição. Quer saber onde é que esse objeto está? Em que instante? Quando o tempo for 10 segundos. Então olha só, no nosso gráfico a gente tem um gráfico de posição S em metros pelo tempo t em segundos, ok? Então a gente consegue descobrir aqui qual era a posição inicial do objeto. Então a posição inicial dele era 3 metros. Consegue ver a posição final, a última posição que a gente conhece, ó, 12 metros. Quando o tempo for 3 segundos. Então a gente tem aqui uma posição inicial, uma posição final e um intervalo de tempo. Olha o que a gente pode calcular, uma velocidade média. E é isso que a gente vai fazer junto, então vem comigo aqui no quadro, brother. Seguinte, ó, nós temos que a posição inicial S0 é de 3 metros, temos que a posição final S é de 12 metros. Tem posição inicial e posição final? Tu tens aí deslocamento escalar, ó. Lembra lá, ó, deslocamento escalar vai ser S menos S0. Então esse deslocamento escalar vai ficar 12 menos 3, você tem 9 metros. Bem, além disso, lá do nosso gráfico, a gente consegue descobrir que o tempo que passou, o ΔT, foi de 3 segundos. Beleza? Bem, aplica. Velocidade média é distância por tempo. Distância que ele andou, 9 metros. Quanto tempo passou, mano? Passaram 3 segundos. Então você vai ter aqui uma velocidade de 3 metros por segundo. Tenho a velocidade. Agora eu quero descobrir a posição. Posso usar a função horária da posição. Então olha só. Função horária da posição é aquela famosa função sorvete, onde você tem S igual S0 mais V vezes T. Bem, a gente viu lá no nosso gráfico que a posição inicial do objeto era 3 metros. Calculamos, fizemos aqui juntos, uma velocidade de 3 metros por segundo. E qual foi o tempo que o enunciado nos pediu? Ele quer saber a posição quando o tempo for 10. Então, no lugar do T, você coloca 10, beleza? Então, é o seguinte, ó, isso aqui vai ficar 3 mais 3 vezes 10, 30. E isso aqui vai dar 33 metros. Então, quando o tempo for 10 segundos, o nosso brother vai estar lá na posição de 33 metros, beleza? Vamos ali na tela, vamos ver qual é a opção que a gente tem para assinalar? Aqui, ó. Opção correta para nós. Letra C. 33 metros, beleza? Bem tranquilo, bem de boas, uma questão aí que tem um gráfico que você tira os dados, calcula uma velocidade média, aplica a função horária da posição e chega, né, na opção correta para estar assinalando. Bem, mais uma questão que diz assim, ó, um móvel completa 1/3 de um percurso com um módulo da sua velocidade média igual a 2 km por hora. E o restante com um módulo da velocidade média igual a 8 km por hora. Sendo toda a trajetória retilínea, podemos afirmar que a velocidade média desse móvel durante todo o percurso em quilômetros por hora foi igual a... Então, olha só, pegou o movimento e dividiu em duas partes. Um primeiro trecho que é 1/3, um segundo trecho que é o resto, 2/3, beleza? Vamos fazer junto, vem comigo aqui no quadro.
Seguinte. Nós temos o nosso movimento aqui. Eu vou dividir dois trechos. O primeiro trecho ele andou 1/3. O segundo trecho ele andou o resto, 2/3. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que no primeiro trecho a distância é x. E que no segundo trecho a distância é 2x. Então uma parte, 1/3, duas partes, que os 2/3. 1/3 representado por x, 2/3 representados por 2x. Aí eu não boto aqui nenhuma fração por enquanto, beleza? Bem, no primeiro trecho, disse para nós que a velocidade era v1, 2 km por hora. No segundo trecho, disse que a velocidade v2 é 8 km por hora. Beleza? Então a gente tem as informações para os dois trechos. Então a gente tem que analisar um de cada vez. Seguinte. Uma coisa sempre é válida. Velocidade média é distância ΔS por tempo ΔT. Então no primeiro trecho eu vou dizer que a velocidade v1 é a distância ΔS1 pelo tempo ΔT1. Então, ó, V é ΔS por ΔT. Só coloquei o número 1 aqui para a gente saber que está no trecho 1, beleza? Vamos organizar assim. A velocidade no primeiro trecho é 2. A distância no primeiro trecho é x. E o tempo eu não sei. Beleza? Mas eu posso escrever isso aqui, ó. Se eu isolar o tempo, eu vou ter que o ΔT1 é igual a x sobre 2. E eu vou guardar essa informação. Agora, eu vou lá para o trecho 2. Olhando para o trecho 2, vou aplicar a mesma ideia. Ó, velocidade 2 é a distância ΔS2 pelo tempo ΔT2. Velocidade 2 nós sabemos que é 8. ΔS2 a gente viu que é 2x. E o ΔT2 a gente não sabe. Mas a gente pode isolar, né? ΔT2 vai ser 2x sobre 8. Beleza? 2x sobre 8. Dá para simplificar, né? ΔT2 simplifica, ó, divide em cima e embaixo pelo mesmo número. Simplificação de frações. Lembra, ó? 2 pares dá para dividir por 2. Isso aqui vai ficar x sobre 4. Beleza, não tem mais o que fazer. Eu tenho o ΔT1, que é o tempo do primeiro trecho. Eu tenho o ΔT2, que é o tempo do segundo trecho. Ok? E vamos pensar junto, ó. Vamos pensar no movimento inteiro agora. Velocidade, a média, é a distância pelo tempo. Só que eu quero a velocidade média de todo o movimento. Beleza, todo o movimento, quanto que é toda a distância que ele andou? Vamos voltar no nosso desenho. O primeiro trecho, que era 1/3, a gente disse que era x. O segundo trecho, que era 2/3, a gente disse que era 2x. Quanto que é a distância total? X mais 2x, 3x. Então tem a distância total aqui, ó. Já sei que toda a distância é 3x. Perfeito. Quanto que é o tempo total? O tempo total é a soma do tempo 1 com o tempo 2. Quanto que era o tempo 1? X sobre 2. Quanto que é o tempo 2? X sobre 4. Então vamos juntar. X sobre 2 mais x sobre 4. É uma soma de frações, né? Vamos resolver isso aqui? O mínimo múltiplo comum de 2 e 4 é 4. 4 divide para 2 dá 2, então eu vou ter 2 vezes x, 2x, mais 4 divide para 4 é 1, né? 1 vezes x, x. E aí, o nosso ΔT total é 3x sobre 4. Tá aí, ó. Tá aí. Tem o tempo total. Se eu vier agora
lá na minha relação da velocidade média, eu vou ter que essa velocidade é toda a distância, 3x, dividido pelo tempo, que é 3x sobre 4. Ó. Tem uma divisão aqui de um número inteiro por uma fração. Dá para fazer assim, ó. 3x dividido por 3x sobre 4. Lembra lá, o teu professor de matemática dizia assim, ó, na divisão de fração, tu pode multiplicar cruzado. Bota um 1 aqui embaixo e multiplica cruzado, ó. Isso aqui vai dar 3x vezes 4, que vai dar 12x, dividido por 1 vezes 3x, que é 3x. E olha que lindo. Tu tem x em cima e x embaixo. Corta esse x fora, ó. Corta esse x aqui, corta esse x aqui. E a tua velocidade, né, vai ficar 12 sobre 3, 4. Se começou em km por hora, termina em km por hora. Então a tua velocidade média é de 4 km por hora para todo o movimento, beleza? Vamos lá na tela, vamos ver qual é a opção que tem para a gente assinalar? Opção correta, então, o que está lá na alternativa A? Letra A, então, 4 km por hora, beleza? Vamos fazer mais uma aqui. Diz o seguinte, ó, um trem de 150 metros de comprimento se desloca com uma velocidade escalar constante de 16 metros por segundo. Velocidade constante é um movimento retilíneo uniforme. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos, desde a entrada até a saída completa de dentro dele. O comprimento do túnel é D. Eu não sei, mas vamos descobrir junto. Vem comigo, brother, vem cá, vamos fazer junto. A gente tem que imaginar uma situação que tem um trem, né? Tem um trem que quer atravessar um túnel completamente. Essa ideia de atravessar completamente, ela é importante pelo seguinte: não pode ficar nem um pedacinho do trem dentro do túnel. E aí vai ficar o seguinte, ó, vou fazer um desenho aqui junto. Essa é a parte mais difícil, né? Desenhar o trem. Então, olha só, a gente tem um trilho. Que tem um túnel. Beleza? Então, a gente tem aqui um túnel, beleza? E tem um trem. Isso aqui, brother, é um trem. Como que a gente sabe que é um trem? Tá saindo fumaça, beleza? Tá saindo fumaça e trem. Olha só, eu sei que o tamanho do trem são de 150 metros. E o tamanho do túnel eu não sei. Quando a gente não sabe alguma coisa, né? Geralmente a gente chama isso de X. Então é X, eu não sei quanto é que é. Mas uma coisa eu sei. Eu sei que a velocidade desse trem, que é constante, é de 16 metros por segundo, ok? E eu sei o tempo que leva para ele atravessar, que são de 50 segundos. Esse é o tempo para atravessar completamente. O que é atravessar completamente? O trem vai entrar aqui no túnel, ó. O narizinho do trem vai entrar, ele vai. E a bundinha do trem tem que sair de lá de dentro também. Então, quanto que é a distância que esse trem precisa andar para isso acontecer? Ele tem que andar o tamanho dele mais o tamanho do túnel. E aí essa distância vai ser 150 metros mais x. Então, ó, tem a distância. Ô, brother, presta atenção aqui, ó. Tu tem velocidade, distância e tempo. O que dá para usar? Velocidade média. Então, olha só. Velocidade é distância por tempo. Isso aqui é a nossa conhecida. E tu vai fazer 16, que é a velocidade, é igual à distância, que é 150, mais x, sobre o tempo, que é 50. Beleza? Ó, esse 50 vai subir multiplicando. Tu tem 16 vezes 50, que é igual a 150, mais x.
16 vezes 50, isso aqui dá 800, que é igual a 150 mais x. Agora ficou fácil, né? Joga esse 150 para lá, tens 800 menos 150 igual a x. 800 tira 150, o teu x é igual a 650 metros. Quem é o x? O x a gente viu lá no nosso desenho que era o comprimento do túnel, que é o que a questão pedia, né? Então a gente quer saber o comprimento do túnel, a gente quer saber o x, ó. E o x é 650 metros. Qual é a opção que a gente vai assinalar então, ó? Curte só, na nossa tela, 650 metros, comprimento do nosso túnel. Letra B, beleza? Bem, galera, o que a gente tinha para conversar nessa aula era isso aqui. A gente se encontra na próxima. Um abraço, até mais, bons estudos!